episódio desta semana, iremos explorar a mais nova exposição temporária do MAUC, o 4º Salão Universitário da UFC, com a participação de uma das pessoas responsáveis pela curadoria e exposição, Isadora Mangualdi. Oi, eu sou a Isadora Mangualdi, sou pedagoga do Museu de Arte da UFC e estou responsável pelo núcleo educativo do museu. É uma alegria fazer parte do Democast, que é o podcast do núcleo educativo. Estou aí junto a 20 bolsistas atualmente que compõem o núcleo educativo e entre eles os 3 responsáveis aqui pelo podcast. Então é uma alegria estar presente hoje falando do Salão Universitário, em que eu fiz parte das equipes de curadoria e expografia. Isadora, você pode inicialmente explicar para a gente o que é a exposição do 4º Salão Universitário? Bom, o 4º Salão Universitário UFC é uma exposição composta por obras de arte de estudantes artistas e artistas estudantes da UFC, tanto da graduação quanto da pós-graduação, dos mais diversos campi da universidade, em que a gente abre uma convocatória para que esses estudantes inscrevam suas obras, sejam de quaisquer linguagens, de quaisquer estilos. Então a ideia é que a gente abra espaço no museu para que essas obras desses estudantes componham aqui os nossos corredores, nossas salas. E uma coisa que é muito interessante a gente falar é que é um retorno de uma edição depois de quase 40 anos. Então, é um momento muito importante de retomada dessa exposição, desses estudantes dentro do museu. Como a gente pode ver, analisar, a gente tem uma gama muito ampla de obras, aqui no nosso MAUC, na exposição Salão Universitário. Uma gama de mais de 70 obras. Então, como é que foi feita a seleção dessas obras que compõem essa exposição? Como eu disse, a gente abriu uma convocatória para que os estudantes artistas pudessem escrever suas propostas e aí lá eles, além de apresentarem os documentos, as imagens das suas obras, ou documentos em imagem, ou no caso de vídeos, de músicas, como eu falei, foi aberto para diferentes linguagens, então eles inscreveram apresentando suas propostas artísticas e apresentando também suas biografias, seus portfólios, seus documentos comprobatórios de vínculo com estudantes da UFC. Então, inicialmente foi feita uma análise documental por parte da Procult, que é a Pró-Reitoria de Cultura da UFC, e depois disso foi feita uma seleção curatorial, uma equipe curatorial que analisou essas obras de acordo com a temática, de acordo com a proposta do salão, e a gente conseguiu contemplar todas essas obras. A gente ficou muito feliz com uma equipe com um olhar muito sensível, que em cada uma das obras a gente conseguiu identificar a temática proposta, a gente já ia conseguindo imaginar onde se encaixaria ali na exposição e falando isso mais sobre a parte de curadoria. E aí, já pensando na expografia, que já é mais depois que essas obras já foram selecionadas, de como elas serão alocadas ali na exposição, a gente pensou muito em temáticas. Uma sala, a primeira sala assim que a gente chega, é uma temática mais de paisagens naturais e paisagens urbanas. Tem outra, a segunda sala, que tem muitos retratos, autorretratos, figuras humanas, partes de figuras humanas. Uma parte menor que tem mais temáticas com animais, com figuras fantasiosas. E a última sala que a gente conseguiu alocar as instalações que a gente recebeu e também os vídeos. Então a gente pensou a gente estava naquela expectativa, de quantas obras a gente vai receber, em que linguagem, será que serão muitos vídeos, será que são muitos quadros, quais tamanhos? E ao longo do recebimento dessas obras, as coisas foram se encaixando e ficou de uma maneira muito bacana, de artistas já experientes, de artistas recentes que estão pela primeira vez em exposição. Então foi uma seleção bem completa, bem bacana. A exposição realiza o resgate
histórico-cultural das manifestações artísticas da universidade, por meio da seleção de mais diversas linguagens e manifestações artísticas. De que forma essas obras relacionam-se com o tema proposto, a arte como pertencimento e formação democrática? Então, pensando especificamente no tema proposto para essa quarta edição do Salão Universitário, que é a arte como pertencimento e formação democrática, a gente vê como um tema muito abrangente, muito subjetivo, né? Pertencimento, para cada pessoa há um significado, um pertencimento do lugar onde se vive, das pessoas com quem se convive, e a formação democrática também muito ampla, né? Democrática no sentido de participativa, de ter voz, né, nos elementos formativos, nos processos formativos, de não só receber conhecimentos, mas de construir conhecimento juntos. Então, como esse tema abarca aquilo que a gente busca, né, de uma universidade plural, de uma universidade com a participação de todos efetivamente, essas obras com certeza se relacionam. E como eu já falei uma vez, o olhar sensível das pessoas que fizeram parte dessa organização pôde ressaltar a presença desse tema. Então, a gente encontra ali expressões, seja do cotidiano, do lugar onde se vive, do lugar onde nasceu, né, e que se tem saudade às vezes, tem estudantes que moram longe das suas famílias. Outras expressões também de coisas, de questões mais psicológicas, mais internas, mais subjetivas. Então, de forma bastante ampla, a gente consegue identificar a temática nas obras. Como eu tinha citado anteriormente, a nossa exposição é feita por mais de 70 obras e é, de certa forma, um canal de expressão dos estudantes artísticos e artistas e estudantes, né? Sentindo e pensando sobre si mesmos. Você acredita que a exposição é também uma maneira de reestruturar os laços entre o MAUC e os discentes da universidade? Sim, acredito que o Salão Universitário é um forte laço entre o MAUC e os discentes, por ter a participação deles efetivamente nas paredes do nosso museu e por essa questão de que pelos últimos tempos que a gente tem passado, né, não só em relação ao MAUC, mas em relação à universidade como um todo, de anos pós-pandemia e de a recente mudança na gestão, de todo esse momento que a gente vem vivendo nos últimos tempos, aos poucos a gente tem retomado, né? Retomado o acesso aos locais, retomado as relações interpessoais de uma forma de estreitar, né? De reestruturar e estreitar os laços da universidade e do museu com os discentes, com os estudantes e digo também com os servidores, de acessar mesmo o museu, de fazer parte do seu cotidiano, de frequentar o museu. A gente sabe que muita gente passa aqui pelos anos da graduação, muita gente que trabalha aqui e não conhece o museu. Então, eu acho que trazendo as artes dessas pessoas para dentro daqui do MAUC é uma forma de representatividade que pode sim chamar mais gente para nos visitar, para nos frequentar, conhecer nossas atividades. E para finalizar nosso episódio sobre a exposição do quarto Salão Universitário da UFC, eu gostaria que você falasse para a gente uma proposta de mediação interativa ou imersiva que as pessoas podem ter acesso durante uma visita presencial ao MAUC, com a intervenção, claro, do nosso núcleo educativo. Então, durante essa semana em que o episódio está postado, é bem interessante visitar o museu porque nós estamos com duas exposições bem representativas aqui para a nossa universidade. A Nossa Arte, que já teve um episódio sobre ela nas semanas anteriores, que é de
profissionais da universidade, não só professores, como servidores técnico-administrativos e terceirizados também. E o salão, que é sobre ela que a gente está falando nesse episódio, que é só dos estudantes. Então, eu acho que conhecer essas duas salas, pensar na universidade nesses dois lados, enquanto profissionais e enquanto estudantes que constroem essa universidade, é uma reflexão muito bacana que os mediadores do núcleo educativo sempre trazem, enquanto nós temos as duas, né? O salão vai continuar aí até janeiro, nossa arte vai encerrar nessa semana, mas o salão universitário fica até janeiro. Então, venha nesses próximos dias para ter essa visão mais ampla dessas duas exposições. Mas em relação especificamente ao salão, eu acho que é muito bacana durante a mediação refletir mesmo sobre os diferentes significados que os estudantes trazem nessas temáticas que eu já citei, de como as salas são divididas, como as salas são pensadas nas temáticas. E aí são, como foi dito, mais de 70 obras, são especificamente 75 obras em diferentes linguagens. Então, tem muito ali a se observar, a se refletir. Então, seria uma mais imersiva, nesse sentido de andar por aqueles corredores, por aquelas salas, observando os detalhes e pensando mesmo no quão diversa, no quão ampla é a nossa universidade, de quão rica de estudantes, artistas e artistas estudantes é a nossa universidade. Esse foi o nosso episódio de hoje sobre a mais recente exposição do MAUC, o 4º Salão Universitário. A visitação vai até o dia 26 de janeiro. Fica aí o convite para você visitar presencialmente, e ocupar esse importante espaço aqui dentro da UFC, que é o nosso MAUC. Para finalizar, eu queria agradecer a Isadora, pela ilustre presença aqui no nosso podcast. Muitíssimo obrigada por essa participação no Nemalcast. É uma alegria mesmo fazer parte, desde a idealização, junto com a Madu, com o Israel, com a Camille, e principalmente sobre o salão, que eu fiz parte da organização desde o início e estamos aqui cotidianamente cuidando dessas obras, cuidando dessas salas que receberam essa importante exposição e ficam aí, repito, até janeiro. Venham nos visitar, que é uma alegria pra gente fazer parte disso. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Obrigado por nos ouvir até aqui e espero que as informações tenham sido relevantes e contamos com a sua audiência no nosso próximo episódio. Até a próxima!